Glórias a Jesus, glórias a Deus e glórias ao Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento nas mídias sociais e rede social. O Senhor Jesus possa falar forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Nesse momento estou transmitindo novamente em 4 redes sociais, glórias a Deus. Acabamos de chegar da estação de trem, estávamos ali agora fazendo uma mensagem, pregando a palavra de Deus na estação de trem. Você já pode conferir, que já deve estar no meu canal no YouTube, glórias a Deus. Meus irmãos, o propósito é esse, é o que eu digo para os meus amigos, aqueles que são pregadores do Evangelho, estão te silenciando na igreja, não se preocupe. Vá para a rua pregar o Evangelho. Estão tentando te silenciar na rua? Vá para a estação de trem. Estão tentando te silenciar na estação de trem? Vai para dentro das condições. Estão tentando te silenciar nas condições? Faça que nem eu. Abra uma live na sua casa e comece a pregar. Mas não fique sem pregar. Não caia nesse modismo aí agora que estão fazendo, que isso é uma obra de Satanás. Mas vamos dar continuidade aqui a esse assunto e a essa revelação. Glórias a Deus. Porque Deus tem colocado nos nossos corações falar a verdade aqui para despertar. Particularmente isso eu penso assim, não aceito ninguém me silenciar sem motivo. Porque eu não dou motivo para isso, quer dizer. Tem que ter um motivo forte. Querer me colocar no banco sem motivo, porque eu estou falando a verdade? Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, eu não aceito. E assim eu digo para os meus amigos, não aceite também. Porque isso não é obedecer, não. Isso aí é se desfazer do ministério que Deus te deu. Glórias a Deus. Porque nós estamos vendo aí o modismo, devagarzinho eu tenho observado, eu tenho prestado atenção à astúcia e à malandragem que o diabo colocou em muitas pessoas, para querer silenciar os servos de Deus. Entendeu? O interessante é que os imorais, os que andam errado, entendeu? Até com 2, 3 mulheres, tinha 1 hora de mensagem, meia hora de mensagem, ficava à vontade para falar na igreja. Aí quando a gente chega, quer silenciar, quer colocar no banco, quer jogar de escanteio, irmão, já fico logo desconfiado. Eu já fico logo desconfiado. Entendeu? Aí o Espírito de Deus me orientou assim, abra a sua agenda e saia para pregar fora que eu vou te revelar o que está acontecendo. Assim eu fiz. Abri a minha agenda, comecei a pregar fora, meus irmãos. As mensagens novas já estão tudo lá no meu canal no YouTube, você já pode conferir, eu não estou mentindo. Eu não tenho necessidade de mentir, porque mentiroso é filho do diabo, entendeu? Tá lá no meu canal no YouTube as mensagens novas que eu já passei pregando pelas igrejas. Depois que eu abri a minha agenda, meu amigo e minha amiga, Deus me revelou a profundidade tão grande do que está acontecendo. Os meus amigos que vieram conversar comigo, falando que depois que eles falaram a verdade, eles foram silenciados, foram colocados no banco, entendeu? Sem motivo. Aí eu perguntei para eles assim, você bebeu? Você fumou? Você cheirou? Você prostituiu? Você roubou o dízimo da igreja? Você fez alguma coisa errada? Você adulterou? Você fornicou? Você foi fazer consulta na feitiçaria? Que tem um falso pastor aí dizendo que não tem problema nenhum fazer consulta na feitiçaria. Ele é falso, ele é falsificador, tome muito cuidado. Entendeu? Aí eles falaram, não, irmão, não foi nada disso. Foi só apenas que eu falei a verdade e fui colocado no banco. Aí eu entendi. Quando eu abri a minha agenda, que eu comecei a pregar pelas igrejas, na igreja do pastor Maurício, o pastor Maurício tocou num assunto no livro do Apocalipse, falando sobre a doutrina de Jezabel. Aí eu fui lá ler lá. Não que eu não tenha conhecimento, eu tenho conhecimento da Bíblia. Aí o Senhor começou a me esclarecer. Falou, meu servo, as Jezabéis estão predominando dentro das minhas igrejas. E os meus servos já não têm mais força, porque eles afrouxaram lá atrás.
Como que eles afrouxaram? O que a Bíblia diz? Se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena. E é o que está acontecendo, irmão. É o que está acontecendo. O único conselho que eu dei para esses meus amigos que não são do meu ministério, são de outro ministério, eu falei, você não pode se silenciar assim não, senão você vai morrer. Ferramenta parada enferruja. Aí eles, o que eu faço, irmão? Isso é fácil, vai para a rua pregar. Ah, mas eu estou proibido que eu estou no banco. No banco por qual pecado? Qual é o tipo de pecado que te silenciou? O pecado agora é falar a verdade? Aí eles tomaram impacto, né, eu falando. Meu amigo e minha amiga, não se silencie. Se você conscientemente sabe o que você está fazendo, vá adiante. Porque a ordem de Deus é: ide, pregai o evangelho a todos. Por isso, meus amigos e minhas amigas, o meu propósito é falar a verdade como a verdade é. Glórias a Deus. Porque Jesus está voltando. Igreja e servir a Deus não é brincadeira. Porque hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. Se hoje for minha última pregação, pelo menos eu estou fazendo minha parte, meu amigo e minha amiga. Ó, eu já estou velho, estou com 49 anos de idade. Aqui as barbas brancas, ó. Aqui, ó. Tempo da velhice, ó. Barba branca. Tempo chegou. Aí já no finalzinho dos dias, 49 anos de idade, pertinho de partir para a eternidade, eu vou começar a distorcer a Bíblia. Entendeu? Igual tem um montão de gente fazendo, distorcendo as escrituras. Meu Deus, eu não quero estar na pele dessas pessoas. Essas pessoas vão tudo queimar no fogo do inferno. Entendeu? Eu tenho uma palavra aqui hoje, hein? Continuação das palavras anteriores. Eu acabei de lançar aí quase agora um vídeo aí, que eu acabei de pregar agora na estação de trem. Entendeu? O vídeo já está aí no meu canal no YouTube. O tema foi salvação e vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Glórias a Deus. E eu vou pregar aqui agora, irmão. Mais uma mensagem estarei pregando aqui hoje. E detalhe, vai repercutir. Se você não gosta de verdade, eu sempre aviso antes. Sai da sintonia. Sai da sintonia e procura um endereço que não fala a verdade. Entendeu? Já temos bastante pessoas aqui sintonizadas comigo. As pessoas também estão jogando presente. Que Deus te abençoe em dobro. Porque a palavra de Deus diz: os que te abençoarem, meu servo, eu abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu, o Senhor dos Exércitos, os amaldiçoarei. Por isso, meu amigo e minha amiga, entenda uma coisa. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adiantou de nada. Entendeu? Viveu a vida inteira e começou a distorcer a Bíblia, vai para o inferno. Essa que é a realidade. Entendeu? Vou deixar uma palavra aí para todos vocês, porque eu vou ter que sair daqui a pouco para fazer também uma nova gravação. A primeira gravação do dia na estação de trem, eu já fui lá fazer. Já está aí no meu canal no YouTube, você pode conferir. Estou desse jeito aqui mesmo, que eu fui lá na estação de trem agora trazer uma mensagem. Glórias a Deus. Com o tema salvação e vida eterna. Agora eu vou trazer mais uma mensagem aqui. Para muitos a mensagem é polêmica. Para mim é a verdade que liberta. Entendeu? E deixe Deus fazer a obra. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e depois você perder a sua alma? Entendeu? Essa que é a realidade. Faça aquilo que Deus tem falado para você fazer. Não caia no engano de Satanás. Como está aquela outra lá no presídio lá, ó. Até um rapaz estava falando dentro do trem, ele falou, achei até interessante aquilo. Ele vendendo a empadinha dele, ele falou, olha, a mulher tá lá no Bangu fazendo uma campanha lá, meu marido para Jesus. Você que não está mais satisfeita com seu marido, vá lá no Bangu lá fazer uma campanha, meu marido para Jesus. Entendeu? Se ele não for na oração, ele vai na bala. Aí você já sabe quem é que foi preso porque matou o marido. Entendeu? E hoje em dia o que nós estamos vendo hoje parece que está acontecendo ao contrário. Minha mulher para Jesus. Eles não vão poder pegar na bala, mas
o peso desse cargo que não é dela vai fazer ela surtar e vai acabar morrendo mais cedo. É a Bíblia, irmão, isso é Bíblia. Deus não se desmente. Deus jamais ia mudar para agradar ninguém. A própria Bíblia diz, o próprio Deus falando assim: a minha palavra vai prosperar para onde eu a enviar. É a palavra, irmão, é Bíblia, é Bíblia. Bíblia. Para você que não conhece os meus trabalhos na mídia social e rede social, eu estou cadastrado em quase 20 redes sociais. Entendeu, meus amigos? Entendeu, minhas amigas? A princípio, eu só falo aqui do YouTube, porque as plataformas, ela me disponibiliza isso, falar do YouTube. Agora, das outras plataformas, eu não posso falar, porque uma é concorrente da outra. Entendeu, meus amigos? Entendeu, meus amigos? Então, eu estou cadastrado em quase 20 redes sociais, com um único objetivo: falar de Jesus. Eu não venho para cá para falar da vida de ninguém. Entendeu? Alguma vez você viu citando o nome de alguém aqui? Você nunca viu citando o nome de ninguém. E nem vou citar. Só vou ir pelo caminho das Escrituras. Foi o que eu falei para um pastor. Eu falei para um pastor sobre isso. Caminhe pelas Escrituras e você não sofrerá nenhum dano. Entendeu? Nós vamos entrar aqui agora na revelação da palavra. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, ó, do versículo 33 em diante. Deus vai falar, irmão. Não é implicância, é revelação. Entendeu? Não é implicância, é revelação. Se você não gosta da revelação de Deus, sai. Você não é obrigado a me ouvir, entendeu? Quero deixar a paz de Jesus Cristo para todos vocês que estão comigo agora, nesse exato momento, sintonizado ao vivo, não é gravação. A gravação de mais cedo já está no YouTube, que eu tive quase agora ali na estação de trem, pregando o Evangelho e anunciando a boa nova. E é o que eu digo aqui para os meus amigos, que foram silenciados nas igrejas, porque falaram a verdade. Te silenciaram na igreja, vá para a rua pregar. Estão tentando te silenciar para a rua, vá para as estações de trem. Estão tentando te silenciar na estação de trem, vá para dentro das condução, para os ônibus, vá para tudo quanto é lugar, vá para o monte pregar, ou então abra uma live aí na sua casa, aí desça o sarrafo em Satanás e os demônios. Entendeu? Não precisa você citar o nome de ninguém, nem igreja e nem instituição. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? A Viviane Bezerra Oficial acabou de entrar. Pai do Senhor Jesus, Viviane. E outra, ó, invasão de privacidade, hein? Eu não estou autorizando ninguém a entrar comigo aqui ao vivo aqui. Está acontecendo novamente invasão de privacidade. Não estou te autorizando a entrar comigo ao vivo. Você está entrando nessa plataforma sem a minha autorização. O sangue de Jesus te repreenda. Entendeu? Porque eu não autorizei. Eu estou logo falando sério logo. Porque isso aconteceu ontem aqui. As minhas redes sociais e mídias sociais é uma plataforma minha e particular. Em nome de Jesus, não estou te autorizando a entrar ao vivo junto comigo. Porque você não tem o mesmo linguajar que eu tenho. O teu linguajar é mundano, o meu é espiritual. Então eu já estou repreendendo aqui agora. Glórias a Deus. Mas vamos lá, vamos ao que nos interessa. O que está acontecendo nos negócios aqui, irmão? Depois eu vou dar uma estudada para me saber como romper e tirar de vez essas pessoas que estão invadindo aqui a minha privacidade ao vivo. Porque eu sou bem claro no que eu falo. Não é obrigado a me ouvir. Não é obrigado a estar comigo ao vivo. Não é obrigado. Pode sair, pode se retirar. Vá para o endereço onde você vai ouvir o que você gosta, não o que você precisa ouvir. Porque nesse endereço eu falo de pecado, juízo e justiça. Nesse endereço eu falo que quem bebe bebida fraca e forte vai para o inferno, quem se prostitui vai para o inferno, quem fuma droga, quem fuma cigarro, usa droga, vai para o inferno, quem se prostitui vai para o inferno, quem está no adultério vai para o inferno, quem está na fornicação vai para o inferno. Aqui eu falo a verdade.
verdade. Por isso que eu não posso compactuar com todos, porque nem todo mundo está na verdade. Infelizmente também muitos cristãos não estão na verdade, estão fingindo uma vida espiritual. A própria Bíblia fala sobre isso. Começaram no espírito e estão terminando na carne. Então estou sendo bem claro aqui, eu não estou te autorizando. Você está sabendo e você está ouvindo muito bem o que eu estou falando contigo. Eu não estou te autorizando você a entrar na minha live. Está repreendido em nome de Jesus. Porque isso não é a primeira vez, não. Eu estou observando isso que está acontecendo. Glórias a Deus. Quando eu te autorizar, aí sim, você vai ser bem-vindo. Agora, sem autorização, não. Eu peço até as plataformas para corrigir isso. A minha equipe de produção também já está vendo isso. Glórias a Deus. Eu sou uma pessoa séria, tenho um trabalho sério. E o que eu faço é por amor às almas. Não é por amor a dinheiro. Graças a Deus que eu não vivo de dízimo e oferta de igreja. Para ninguém me manipular na verdade. Para que a verdade não venha a ser corrompida. Tem gente que por causa de dízimo e oferta, irmão, se vende. Aí não fala mais a verdade. Infelizmente. Glórias a Deus. Então estou sendo bem claro. Sai daí agora em nome de Jesus. Que eu não te autorizei você entrar comigo ao vivo. Eu peço encarecidamente às plataformas que corrijam isso. Porque eu estou sendo invadido na minha privacidade ao vivo. E eu não estou invadindo a privacidade de ninguém. Para isso, eu sempre digo com educação. Se você não gosta da verdade, por favor, sai da live. Porque só fica comigo aqui quem verdadeiramente quer ouvir uma verdade pura, genuína, para poder morar no céu. Agora, se você quer ir para o inferno, procura outra live. Estou sendo bem claro. Você não é obrigado a me ouvir. Entendeu? Você não é obrigado a me ouvir. Porque eu tô aqui numa plataforma aqui. A plataforma que eu tenho aqui, ó, 15 mil seguidores. Você pode conferir aí. E essa outra plataforma aqui eu tenho 10 mil seguidos e quase 3 mil seguidores. Porque aqui não é para mim se amostrar e nem para ser famoso. Aqui o único que tem que aparecer é Jesus. E para ele aparecer, ele precisa de pessoas para pregar o evangelho para ele. Porque se ele quisesse, se ele não precisasse depender mais do ser humano, ele enviava os anjos, conforme que eu falei ontem lá na igreja. Entendeu? Estamos entendidos? Glórias a Deus. Aí teve uma pessoa aqui ontem que invadiu a minha live e ainda falou que eu convidei. Eu não te convidei, ora. Eu não permiti você entrar na minha live comigo. Você está repreendido em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Não permito e não permitirei que você invada na minha live. E eu já estou corrigindo e vou corrigir isso. E minha equipe de produção que está aqui já está vendo isso também. E eu peço encarecidamente às plataformas, não permita isso. Porque o meu linguajar é esse, é falar a verdade. Eu não vou vir para cá para ficar igual um palhaço mentindo pro povo. Essa aqui é a realidade. Porque tem muita gente aí que fala que é de Deus, tá mais para ser do diabo do que de Deus. E outra, a minha live não cai não, tá? Quando eu tô falando a verdade aqui, e nem os seguidores caem não. Aumenta o número de seguidores. Ontem eu tava com 36 mil seguidores aqui, misturado com os perseguidores, né? Me ouvindo e me acompanhando aqui ontem. E cada vez aumentava mais. Quanto mais forte eu falava, mais o número aumentava. Porque eles sabem, eles compreendem que eu não estou aqui para brincadeira, irmão. Eu não estou aqui para brincadeira. Me desculpe se você se ofendeu ter falado contigo desse jeito, mas a realidade é essa, é falta de educação. Se eu não te convidei para você entrar ao vivo comigo, como é que você está invadindo a minha live? Invadir, irmão, não é você que está me assistindo, não. É querer entrar ao vivo junto comigo sem minha autorização. Onde já se viu isso? Cada um no seu quadrado. Entendeu? Glórias a Deus.
É porque já ia acontecer aqui de novo, por isso que eu fiquei furioso. O meu trabalho é um trabalho sério, amigo. O meu trabalho é um trabalho sério, amiga. Eu não tô vindo pra cá pra brincadeira, não. Eu tô vindo pra cá pra te alertar enquanto é tempo. Porque se você morrer desse jeito aí, em pecado, errado, mentindo ou vivendo uma falsa verdade, você vai queimar no fogo do inferno. Essa aqui é a realidade. Cuidado com esses mentirosos e com essas mentirosas. Vê lá no meu canal de YouTube, lá as mensagens que eu prego. São mensagens sérias, ora. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Vamos meditar a palavra de Deus? Já fiquei brabo mesmo. Agora tô brabo, irmão. Agora eu vou pregar uma mensagem aqui de arranca-toco, hein? Glórias a Deus. O chifre do capeta aqui vai quebrar dos dois lados hoje. Entendeu? Mas, irmão, por que você fala do chifre do capeta? Eu falo porque está na Bíblia. Vê lá no livro de Amós. Quando o Senhor visitar a transgressão de Israel e de Judá, quebrará o vosso chifre. O diabo adora chifre, cara. Ele está lá no inferno, lá de chifre e de rabo. Entendeu? Eu só falo aquilo que tem respaldo bíblico. Se não tiver respaldo bíblico, eu não vou falar. Glórias a Deus. Entendeu, meus amigos? Entendeu, minhas amigas? Vamos ao que nos interessa? Quero dar a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão comigo nessa live ao vivo. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um. Entendeu? E muito obrigado por você estar comigo até agora ao vivo. Se você está comigo até agora ao vivo é porque você gosta. E se você gosta da palavra de Deus, Deus vai falar com você aqui hoje. Vamos à mensagem da palavra de Deus? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 33 e diante. Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. Foi só repreender em nome de Jesus, irmão, que caiu até por terra. Entendeu? Entendeu? Meus amigos e minhas amigas, e principalmente aos homens que estão sendo silenciados, não deixe se silenciar. Se você tem convicção da verdade que você prega, continue pregando. Não tenha dúvida daquilo que Deus te revelou. Não tenha dúvida, porque eu também não tenho. Eu tenho o meu posicionamento. Eu falei com o pastor Elcio. Entendeu? E graças a Deus que o presidente da igreja também confirmou tudo. Aquilo que o pastor Elcio me confirmou. O que nós estamos vivendo hoje é os últimos dias da igreja de Cristo e o espírito de rebeldia na vida de muita gente. Entendeu? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Jesus. Perdi a paciência não, meu amigo e minha amiga. Eu tô tranquilinho. Eu tô tranquilinho aqui. Usar a autoridade de Deus não é perder a paciência, não. Perder a paciência é xingar, esculhambar, mandar pra tudo quanto é lugar, igual muita gente faz aqui nos comentários. Esses sim. Estão perdendo a paciência quando ouve a verdade. Que a verdade, João 8,32. A verdade vos libertará. Entendeu, meu amigo e minha amiga? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos lá? Vamos à meditação da palavra de Deus? Glórias a Deus. Já tem mensagem nova aí, hein? Já tem mensagem nova aí, hein? No meu canal no YouTube. Deixa eu me apresentar. O meu nome é Gelson Bezerra da Silva. Conhecido nas mídias sociais e redes sociais como Gelson Bezerra Oficial. Fiz o seminário teológico, me formei no seminário teológico Paulo Leiva Macalão, matrícula 33.280, Seminário de Brasília. Tenho uma extensão por Madureira e diversos cursos do estado desse país. E outras formações
que aqui eu não vou apresentar por enquanto no momento. Só quando começar a pipocar, aí a gente apresenta. Glórias a Deus. Porque vai pipocar. Essa palavra é muito forte. E das anteriores também. Mas vamos lá. Me batizei, quer dizer, aceitei Jesus em 1996. Passei pelas águas batismais em 1997. O Senhor me batizou com o Espírito Santo em 1999, em 1998 e em 1999 começou o ministério de Deus na minha vida. Aonde que em 2000, 2001, para lá, me formei pela Academia Teológica Paulo Leiva Macalão. E estou aí até os dias de hoje pregando o Evangelho e anunciando as boas novas de salvação. Virei locutor de rádio, nas emissoras de rádio por onde eu passei. Tem também esses trabalhos no meu canal no YouTube, também não estou mentindo. Tudo que eu faço aqui eu não estou mentindo. Tem registros que estão no meu canal no YouTube, para você ser edificado em nome de Jesus. Muitas rádios acabaram por causa da internet. Aí nós criamos um trabalho na internet para dar continuidade àquilo que iniciamos, com um trabalho que se chama Marketing Digital Religioso, que é os trabalhos que temos hoje na internet, que é esse trabalho aí que eu estou apresentando ao vivo para todos vocês. Claro que todo esse trabalho eu registro ele. Após o registro, eu baixo para o meu telefone e envio para o meu canal no YouTube, caso você queira reassistir. Entendeu? Então não comecei agora. Tenho mais de 15 anos de estrada e sei muito bem o que eu falo e o que eu não devo falar. Entendeu? Vamos então à mensagem da palavra de Deus? Vocês gostaram da apresentação? Então podemos falar agora? Já estou aqui, ó. O número de seguidores aqui está aumentando. O número de perseguidores aqui também. As pessoas malcriadas já estão aqui também colocando malcriação. Mas eu não estou nem aí para sua malcriação. Porque eu já deixei o papo reto, como diz o pessoal. Eu já dei o papo reto. Sai da sintonia. Você que não gosta da verdade, procura o endereço aonde você gosta, aonde você quer ouvir. Não que você precisa ouvir. Porque aqui você vai ouvir aquilo que você precisa. Quer ouça ou quer deixe de ouvir. Mas casa rebelde vocês são por não querer ouvir a verdade. Entendeu, meus amigos? Entendeu, minhas amigas? Vamos lá? Então vamos agora ouvir a palavra de Deus. Porque Deus, Ele é fiel na sua vida, na minha vida e em nossas vidas. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 33 em diante. Vou tirar a touca para nós meditarmos na palavra de Deus. Tira a foto. Glórias a Deus. Tô velho já, irmão. 49 anos de idade. Já fiz tudo que tinha que fazer. Estou fazendo um pouquinho a mais aí, conforme o Senhor tem colocado nos nossos corações para fazer. Porque a Bíblia diz, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. Então vamos à meditação da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 33 ao 40. Entendeu, meus irmãos? Meu nome é Gelson Bezerra da Silva, conhecido nas redes sociais e mídias sociais como Gelson Bezerra Oficial. Já tendo mensagem nova no canal no YouTube, acabei de chegar da estação de trem e já lancei uma mensagem que eu preguei lá na estação de trem. Mensagem boa, falando sobre salvação e vida eterna. Estamos aqui agora para trazer essa mensagem de alerta para todos vocês. Estou cadastrado em quase 20 redes sociais, falando a mesma coisa, falando de Jesus. Não tem como eu falar das redes sociais aqui, porque uma é concorrente da outra. E eu estou com uma aqui que eu tenho 15 mil seguidores, e a outra aqui com 10 mil seguidos e quase 3 mil seguidores. Então, temos que respeitar o espaço de cada um.
Então eu respeito o espaço de cada plataforma. Cada uma é concorrente da outra. Vamos meditar na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Mais uma vez, antes de eu entrar na palavra. Aceitei Jesus em 1996. Me batizei passando pelas águas batimais em 1997. Em 1998, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Em 1999, iniciei o ministério de pregação, aonde o ministério que Deus me deu é um ministério interdenominacional, além da denominação, por isso que eu nunca parei, nunca deixei pastor ou instituição religiosa me parar, me colocar no banco sem motivo, eu não aceito. Dá um motivo forte, tá? Não vem com falsos motivos não, que eu não vou aceitar. Reabri a minha agenda agora, orientado pelo Espírito Santo, glórias a Deus, e Deus tem me revelado coisas fortes. Como que o diabo tem cirandado dentro das igrejas. Como que o diabo tem cirandado. Glórias a Deus. Vamos lá, e você vai entender agora o que eu vou falar. Formado pela Academia Teológica Paulo Leiva Macalão, Seminário de Brasília, matrícula 33.280, extensão em Madureira e os cursos complementares que eu fiz dos estados desse país. Os diplomas estão lá no meu Instagram, porque eu não tenho necessidade de mentir não, irmão. Tá cheio de gente mentindo aí na internet aí. Eu não tenho necessidade de mentir não. Para isso, eu printei, quer dizer, eu escaneei os meus diplomas e certificado e coloquei lá no meu Instagram. Pode ficar tranquilo. E o único aqui que vai ter que aparecer é Jesus. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 33 ao 40, que diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como a todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também a lei ordena. É a Bíblia que está falando, não estou falando nada. Entendeu? E se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falam nas igrejas. Porventura saiu de dentre vós, porventura saiu de dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça essas coisas que vos escrevo, que são o mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Porquanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibai falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Por que o Senhor me coloca nesses mistérios, Senhor? Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores nesse momento que estão comigo aqui agora, pelo cálculo que eu fiz aqui, nesse momento agora é mais de 20.000 seguidores misturado com os perseguidores. E quando eu falo os perseguidores, são esses que ficam colocando malcriação aqui, ó, por causa da verdade. Entendeu? Mas vamos lá. Glórias a Deus. Não comecei agora, não caí aqui nas redes sociais e mídias sociais e nem na igreja de paraquedas. Tenho mais de 15 anos de estrada, pregando o evangelho e anunciando as boas novas de salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. O que está acontecendo hoje, nos dias atuais? O diabo, estrategicamente, junto com os demônios, se infiltrou, não está se infiltrando não, já se infiltrou em muitas igrejas. Igrejas, congregações, sinagoga, templo. Ele está infiltrado lá. E no sapatinho de lã, com o peso da desculpa, tem usado pessoas para silenciar os servos de Deus verdadeiro. Porque quando eu olho a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a direção Deus deu ao homem
e não a mulher. Deus levantou sacerdotes e não sacerdotisa. Deus levantou pastores e não pastoras. Tem como, irmão, provar isso? Tem, está na Bíblia. A maior prova bíblica, teológica, espiritual são as Escrituras. Por isso que Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam e anunciam de Jesus. Glórias a Deus. Mas, irmão, isso que o irmão está falando é muito grave. Não é grave não, irmão, é Bíblia isso. É Bíblia. É grave porque você não quer aceitar a verdade. Essa aqui é a realidade. Entendeu? Essa aqui é a realidade. E o interessante é que os falsos têm mais espaço do que os verdadeiros. Eu entendi isso quando os meus amigos me procuraram para vir falar comigo, me pedindo um aconselhamento. Porque eu sou muito procurado por pessoas que são de outros ministérios, que respeitam ainda o que Deus fez na minha vida. Estou na igreja há mais de 15 anos, prego o evangelho dentro da igreja e fora da igreja. Evangelizo pelas ruas, faço evangelismo voluntário. Eu não preciso esperar ninguém na igreja me mandar evangelizar ou criar-se um dia para evangelização, para dizer que é espiritual ou não. Eu já faço evangelismos voluntários que Deus tem colocado no meu coração para evangelizar na rua, na estação de trem, nas condução, no trabalho, em todo o lugar. Evangelizar nos montes, aonde Deus tem me enviado. Até no cemitério eu tenho ido fazer gravação. Você nunca viu, não? Gravação minha no cemitério? Tá aí no meu canal no YouTube também. Daqui a pouquinho eu vou estar em um. Que isso, irmão? Vai? Eu vou. Já estou preparado para isso já. Acabei de fazer uma gravação agora na estação de trem. Já está aí no meu canal no YouTube. Estou fazendo aqui agora esta gravação ao vivo. E daqui a pouquinho vou fazer a próxima gravação. Mas o irmão não tem medo não? De ir para o cemitério fazer gravação? Tem não. O que faz mal a gente não é os vivos, não é os mortos, são os vivos, quer dizer. Porque os que já morreu, acabou. Hebreus 9, 27. Está ordenado. Morreu uma vez só. E depois disso, o juízo. O juízo é estabelecido após a morte. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Eu prego o evangelho há mais de 15 anos. E eu jamais ia saber, eu jamais ia perceber que nesses dias ia acontecer o que estava acontecendo. Meu irmão, Deus tem me dado a oportunidade para me ver o que essas pessoas estão fazendo hoje nos dias atuais. Distorcedores das Escrituras, falando que nem tudo é o que está escrito, que Deus só quer o coração e mais, transgredindo as Escrituras. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: graças a Deus, a convenção tirou aquele homem de lá e colocou uma mulher para dirigir a igreja. Que isso? A pessoa estava comemorando. Irmão, eu tenho hoje a plena certeza que estamos nos últimos dias da igreja de Cristo. Tenho a plena certeza. Porque a Bíblia diz assim: Cristo é o cabeça do varão, o varão o cabeça da mulher, a mulher o cabeça da casa e das crianças. Só que reverteram hoje essa ordem. Jesus está voltando, meu amigo e minha amiga. Jesus está voltando. Como uma certa vez uma mulher chegou para mim, uma tal pastora aí, que se diz ser pastora, que eu não acredito nisso, chegou para mim falando que a minha consagração era falsa, que eu não era pastor. Eu olhei assim para a cara da indivídua, eu falei: meu Deus do céu, a única consagração falsa é essa dela que não tem respaldo nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Não tem. No Antigo Deus não levantou sacerdotisa nenhuma. No Novo Testamento, Deus também não levantou apóstola nenhuma. Jesus e os apóstolos não levantaram apóstola nenhuma. Mas vamos entender o que a Bíblia diz?
Vamos entender? Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 33 e diante, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O que ele quer dizer com isso? Deus não está aí para arrumar confusão com ninguém, e nem para ter confusão nas suas igrejas, e nem que aqueles que são os santos venham a ficar confusos. Para que você venha a entender se você está no caminho da verdade ou no caminho da mentira, você tem que ler a palavra de Deus. Porque Jesus, antes de ir para o céu, o que Jesus falou? Examinais a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de Jesus. Como que você vai saber da verdade se você não examina as Escrituras? Como? Não tem como, meu amigo e minha amiga. Se você não examinar a Bíblia, você nunca vai compreender a verdade. Só existe um jeito de compreender a verdade. É lendo e procurando estudar a Bíblia Sagrada. Se você não fazer isso, você não vai compreender se você está na verdade ou se você não está. Se você está indo para o céu ou se você está indo para o lago de fogo. Se você vai se salvar ou você vai se perder. Tome muito cuidado. Procure ler a Bíblia. Vamos dando continuidade. Versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também a lei ordena. Olha só. O apóstolo Paulo aqui, ele está no período da graça, porque ele foi apostolado, levantado a apóstolo, através de Jesus. Então ele está trazendo a revelação de Deus à luz das Escrituras, orientado até pelo Antigo Testamento, quando ele diz acerca da lei de Deus. Aí é que nós compreendemos o engano dos dias atuais. Será que o que você está vivendo é verdadeiramente a verdade que Deus quer que você viva? Ou você está vivendo uma verdade que não é a verdade, é uma mentira? Meus amigos e minhas amigas, entenda uma coisa. Tudo que eu venho falando nas minhas mídias sociais e redes sociais é para te alertar. Porque o que diz a Bíblia? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não estiver na verdade, você pode pensar que está indo para o céu e está indo para o inferno. Como aquele rico. O que aconteceu com o rico? O que aconteceu com o rico? Ele pensou que estava salvo. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? E acabou indo para o inferno. A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos e a meu amigo companheiro Wanderson de Oliveira Oficial, que acabou de entrar aqui agora na live comigo. Eu gosto muito desse jovem, porque ele é muito usado na mão de Deus. Não tenha dúvida da unção que Deus te deu, porque você é muito usado na mão de Deus. Quando eu encerrar a minha live, meu amigo, entre na sua, para edificar vidas em nome de Jesus. Mas vamos lá, o que nos interessa. Por isso, meus amigos e minhas amigas, veja se você está na verdade ou na mentira. Entendeu? Vamos continuar. Quando Paulo aqui ele diz que as mulheres estejam caladas, ele não quer dizer na sua totalidade. O que ele quer dizer? Olha, a igreja, a direção da igreja, foi ordenada e autorizada ao homem, não à mulher. Então, quando Paulo começa a trazer essa revelação dentro de uma igreja, a carta estava direcionada à igreja de Corinto, é porque estava havendo confusão já na igreja. E não só estava tendo essa confusão, que o próprio Jesus, ele revela isso, meus irmãos,
no livro do Apocalipse, a igreja de Tiatira, acerca da doutrina de Jezabel. Mas, irmãos, as mulheres não podem ensinar, não podem pregar, não podem falar? Pode, irmão, ela pode falar, pode ensinar, entendeu? Mas na igreja, a direção tem que ser do homem, não da mulher. Como assim, irmão? Vou te explicar. A mulher pode falar? Pode. Pode cantar? Pode. Mas ela não pode ser pastora. Porque aí ela estaria indo contra as escrituras. Eu quero assim, eu vou fazer um desafio aqui, principalmente aqueles que estão colocando malcriação aqui nesse momento agora. Porque você está desinformado, você não tem conhecimento das escrituras. Por isso que você coloca essas malcriação aqui, pode ser homem, pode ser mulher. Eles são tão descarados, esses malcriados que estão aqui comigo agora, nas mídias sociais e redes sociais, que eles tiram até as fotos deles. Eles não têm nem coragem de colocar a própria foto. Eu já até desconfio dessas pessoas. Porque todas as minhas redes sociais são transparentes e tem foto. Entendeu? Quem fica muito se escondendo é porque quer fazer coisa errada. Mas vamos lá, fazer um desafio aqui. Eu quero que você me prove na Bíblia, entendeu? De Gênesis até Malaquias, uma sacerdotisa que Deus autorizou, uma só, aí eu vou me calar. Uma sacerdotisa que Deus autorizou sendo levantada, uma mulher sendo levantada como sacerdotisa para poder lidar no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão. Uma só, uma só. Ah, irmão, e Débora? Débora, juíza, não vale, que era juíza. Iuda, profetiza. Esther, rainha. Entendeu? Não tem, irmão. Se não tem é porque Deus não autorizou. No Antigo Testamento, quem lançou ou quem levantou sacerdotisa foi Jezabel. Levantou as sacerdotisas de Aserá. Entendeu? Foi isso que aconteceu no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, pronto, se você não acha no Antigo, deve achar agora no Novo. No Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, eu quero que você me mostre uma mulher que foi levantada, apóstola, bispa, presbítera ou pastora. E mostre no Novo Testamento Jesus levantando ou os apóstolos levantando uma mulher para liderar uma igreja como apóstola, presbítera, pastora ou bispo. Também não tem. Você não acha. Não adianta colocar malcriação aí. Quando você coloca malcriação aí, é porque você está desinformado. Você não tem conhecimento bíblico. Ou se tem conhecimento bíblico, o teu conhecimento está pirateado. O teu conhecimento é falsificado. Você está vivendo uma verdade de mentira. É isso que está acontecendo. Ah, irmão, mas eu sou formado em teologia, em doutorado, mestrado, PhD, em faculdade teológica. Está falsificado o teu conhecimento. Porque você sabe que não tem. Do Gênesis até Malaquias, não tem nenhuma sacerdotisa. De Mateus a Apocalipse, não tem nenhuma pastora, bispa, presbítera ou apóstola. Então o teu conhecimento ou a tua estrutura é falsificada. Entendeu, meus irmãos? Mas por que isso está acontecendo, irmão? Nesses últimos dias, é o espírito de Jezabel, conforme está revelado lá no Apocalipse, a carta que Jesus enviou à igreja de Tiatira. E detalhe, ainda fala assim para o pastor da igreja de Tiatira, que é o anjo da igreja: tenho, porém, contra ti
que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engana o meu povo aos sacrifícios da idolatria e à prostituição. E aí? Contra fatos, não há argumento. Está escrito assim na Bíblia, desse jeito. Agora, é mentira minha? É mentira minha? Com certeza não. Então, o recado de Deus que eu tenho para a tua vida aqui agora: arrependa-te dos teus pecados, volte a fazer verdadeiramente a vontade de Deus enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras, um povo que vai morar no reino dos céus. Por isso que aqui Paulo está dando essa ordenança. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar nas igrejas. Porque não é permitido falar, estejam sujeitas como ordeno a lei. Quando ele diz a lei, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Na época da graça, na graça de Jesus, ele se referindo ao Antigo Testamento. Então, ele não está ali se referindo ao tempo cultural daqueles dias. Entendeu? E ele vai mais profundo. Ele ainda diz assim, que porque foi a mulher enganada e não foi o homem. É muito mais fácil o diabo enganar a mulher do que o homem. Por isso que ele está dizendo isso. Glórias a Deus. E o diabo, ele não é bobo. O diabo está no sapatinho de lã em muitas igrejas, infelizmente. E Deus vai cobrar estes homens que permitiram essas coisas. Vai cobrar duramente. E eu estou pregando aqui, cada vez mais está aumentando o número de seguidores nas redes sociais e mídias sociais. Meus irmãos, as minhas mensagens são assim, está lá no meu canal no YouTube. O meu nome lá no canal no YouTube é Gelson Bezerra Oficial. Inclusive, tem uma mensagem nova lá agora, que eu preguei quase agora cedo na estação de trem. E preguei a verdade, tá? Salvação e vida eterna. Mas vamos continuando. Versículo 35. Tem mais, não acabou não, hein? Se alguém quer aprender, se querem aprender alguma coisa, interrogue seus próprios maridos em casa, porque é indecente que as mulheres falam na igreja. É Paulo que está falando isso, é o que está escrito na Bíblia. Não são palavras minhas. Não são palavras minhas. Não são. Infelizmente, muitas igrejas hoje estão vivendo antibiblicamente. Entendeu? Antibiblicamente. Muitos maridos hoje que deveriam estar ensinando, discipulando e doutrinando suas esposas têm falhado nessas áreas. Mas ela prega bem. Mas ela anuncia bem. E o que tem? O jumento também pregou. Pregar, por pregar, falar. Por falar, anunciar. Por anunciar, o jumento também fez. E acredito que muito bem melhor do que muitas mulheres. Porque na hora que o jumento foi para falar, Deus falou para o jumento, fala. O jumento falou. E na hora que Deus falou com o jumento, agora se silencie. O jumento se silenciou e não falou mais. Então, o jumento, na Bíblia, lá no livro de Números, conforme está escrito, está sendo muito mais sábio, muito inteligente do que muitas mulheres que estão ultrapassando, extrapolando e passando por cima das Escrituras. Essa que é a realidade. Então você entendeu aí, meus amigos? Principalmente vocês que me procuraram, que foram silenciados em suas igrejas. É isso que está acontecendo. É o espírito de Jezabel que está cirandando e reinando em muitas igrejas. Por isso que estão silenciando todos os homens. E conforme eu tenho falado, eu acho que só sobreviveu eu de homem, irmão. Não é possível. Não tem mais homem aí para ser consagrado nessa igreja? Não tem mais homem aí para ser consagrado a pastor? Só tem mulher agora? É impossível, irmão. É que nem se o pastor chegar para mim, o pastor presidente, irmão, tem 2 presbíteros aí, tem 2 mulheres aí,
Estou sendo sincero. Para você, na sua visão, quem eu consagraria? Eu consagraria esses 2 presbíteros a pastor ou consagraria essas 2 mulheres a pastora? Na sua opinião, quem eu consagraria? Eu falava, meu pastor, à luz da Bíblia, na opinião minha, à luz da Bíblia, na minha opinião, à luz das Escrituras, na opinião bíblica, consagraria os 2 presbíteros a pastor, mesmo sendo analfabeto. Ah, mas as mulheres têm faculdade. Não faça isso, porque seria antibíblico. Essa que seria a minha opinião. Porque eu jamais iria contra as Escrituras. Porque eu jamais estaria arriscando a salvação da minha alma. Entendeu? Essa que é a realidade. Ah, os discípulos, a Bíblia fala que os discípulos eram indoutos. Não tinha estudo, não tinha faculdade. E Jesus levantou eles a apóstolo. Por que Jesus não levantou a mãe dele? Será que ele era um filho rebelde? A ponto de não levantar a própria mãe a apóstola? Ah, agora que a chapa vai ficar quente, amigo. Agora que a chapa vai ficar quente, amiga. E aí? Me responde. Jesus podia ter levantado a mãe dele, a apóstola. Os 12 discípulos, os 12 apóstolos, mais uma apóstola, Maria, a mãe dele. Para não ficar só Maria, levantava Isabel também, que deu a luz a João Batista, o grande pregador do deserto, que transformava cobra em ovelha. Vê lá a mensagem de João no deserto. As cobras tudo virando ovelha. E aí? Infelizmente, nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo. Um grande erro teológico, um grande erro bíblico, um grande erro escatológico, um grande erro espiritual já está na vida de muitos pastores e de muitos dirigentes da igreja que têm ido contrário às Escrituras. Tá ouvindo aí, meu presbítero Wanderson? Presbítero Wanderson Oliveira Oficial. Se eu tivesse de escolher entre uma mulher que tem faculdade e um homem que não tem estudo para ser levantado ao ministério a pastor, eu escolheria um que não tem estudo. Porque pelo menos estaria com a minha consciência tranquila que eu não iria contra as Escrituras. Essa que é a realidade. Se o pastor presidente chega para mim, meu servo, ou meu pastor do meu ministério, na sua opinião, lá na sua igreja, tem 2 mulheres que têm faculdade e tem 2 homens que são presbíteros que não têm estudo. Quem você escolheria para o ministério para ser pastor? Os 2 que não têm estudo. Mas as mulheres têm faculdade. Eu não vou ir contra as Escrituras, porque as Escrituras não me autorizam a levantar mulheres ao sacerdócio, a pastora ou a apóstola. É antibíblico. Então essa é a minha opinião. Porque eu tenho um posicionamento dentro das Escrituras. Não é porque eu quero. É porque a Bíblia diz. E contra fatos não há argumento. O próprio apóstolo Paulo falou assim: nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Por isso, meu presbítero, fique tranquilo, que eu só vou conforme a Bíblia diz. Eu não vou contra as Escrituras. Quem quiser ir contra as Escrituras, que vá. Então viva um espírito de rebeldia indo contra as Escrituras. Então receba uma consagração de rebelde, não uma consagração de serva do Senhor. Essa que é a realidade. Glórias a Deus. E é isso que estamos vivendo nos dias atuais. Entendeu? É isso que estamos vivendo. Atenção, homem de Deus. É isso, é por causa disso que você está sendo colocado no banco. É porque você não faz o jogo. Você não entrou na jogatina. Entendeu?
Então fique com a consciência tranquila. Se você não vive de dízimo e oferta, irmão, eu só falo essa verdade aqui porque eu trabalho com o suor do meu rosto. Eu não vivo de dízimo e oferta de igreja. Porque quem vive de dízimo e oferta de igreja, fica, caladinho, vai falar uma verdade como essa. Porque aí vai perder a mamatinha. O que está acima dele vai tirar e vai colocar outro no lugar dele. Porque igreja para ele, ou igreja para ela, virou cabide de emprego. Aí tu acha que eles vão falar uma verdade como essa que eu falo? Principalmente explicado bem detalhadamente, igual eu estou explicando aqui. Agora me prova aí, seu malcriado, ou sua malcriada. Fica colocando malcriação aqui agora nas redes sociais e mídias sociais. Me prova aí agora, do Gênesis até Malaquias, uma sacerdotisa que Deus autorizou levantar. Me prova aí agora, de Mateus até Apocalipse, uma pastora, uma apóstola, uma presbítera, uma bispa que Deus autorizou para ser levantado. Graças a Deus que a produção chegou aqui agora. Porque eu não estou podendo sair da live. Pega uma água lá para mim, minha filha, por favor. Principalmente na minha bicicleta. Glórias a Deus. Porque como eu estou ao vivo aqui agora, eu não estou podendo sair da live. Graças a Deus que a minha bênção chegou aqui agora. Estava orando para ela chegar aqui. Glórias a Deus. Glória a Jesus. E glória ao Espírito Santo de Deus. Porque quem se formou em teologia sabe. A gente que fala assim muito, pregando, anunciando a boa nova de salvação, precisa tomar muita água. Ainda mais eu que estou com uma certa idade, com 49 anos de idade, já estou velho, irmão, já estou idoso, já estou chegando, indo para ficar idoso. Glórias a Deus. E daqui, minha bênção. Aparece aqui, minha bênção. Então tá bom. Para me te apresentar para os meus ouvintes aqui. Aqui, minha benção aqui, ó. Para aqui. Aqui do meu ladinho, Titi, aqui. Aqui. Não tem problema não. Só o rostinho aqui. Aqui, ó. Minha benção aqui, ó. O meu ministério tá firme, tá forte por causa dela também. Como diz o pessoal, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. E ela é grande na minha vida. E graças a Deus que ela me ouve. Graças a Deus que ela nunca ficou assim, almejando isso que está acontecendo agora. Entendeu? E eu falei para ela já avisei ela, já alertei. Se eu for primeiro do que ela, para ela não entrar nessa onda aí que está acontecendo. Essa mentirada do inferno que está acontecendo aí. Essa doutrina de Jezabel. Eu não estou mentindo não, meu amigo e minha amiga. Ó, Apocalipse, a carta enviada à igreja de Tiatira. Jesus Cristo estava contra o pastor da igreja de Tiatira. Jesus Cristo está contra esses pastores que tem permitido a doutrina de Jezabel na igreja. É o que eu falei aqui agora, eu vou repetir. Eu vou repetir para continuar com a pregação. Vou repetir aqui o que eu li, ó. Glórias a Deus. Se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa seus próprios maridos. Porque é indecente que as mulheres falam na igreja. Versículo 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? É o que o apóstolo Paulo está falando. Nesses dias atuais, o apóstolo Paulo ele sofre muito na mão desses que são desinformados e desinformada, que pensa que conhece as escrituras. Eu prego o evangelho há mais de 15 anos, meu amigo e minha amiga. E eu sei muito bem que é uma mentira que está acontecendo agora. Por isso que os meus amigos me procuraram para pedir aconselhamento. Eles queriam entender por causa de que eles estavam sendo silenciados. E eu expliquei para eles. É a doutrina de Jezabel. Apocalipse, a carta que foi enviada à igreja de Tiatira. E mais, o próprio Jesus ali revelando: sou contra ti, pastor da igreja de Tiatira.
que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engana o meu povo aos sacrifícios da idolatria e à prostituição. Por isso que as mulheres estão surtando. Essas que entraram nessa furada. Porque é um peso esse cargo eclesiástico. E esse cargo não foi apropriado para vocês. Foi apropriado para os homens. E eu estou dentro da Bíblia, tá? Não saí da Bíblia ainda não. Por isso que eu falei. Eu quero que você me prove do Gênesis até Malaquias, aonde é que está escrito Deus levantando uma sacerdotisa no Antigo Testamento para lidar direto no Templo de Salomão ou no Tabernáculo de Moisés. Não teve. A única que tentou se meter foi Miriam e ficou leprosa. Débora, juíza. Hulda, profetisa. Raquel, Esther, rainha. E Ruth, trabalhadora. Mas sacerdotisa, nenhuma. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, aonde que tem uma apóstola, uma bispa, uma pastora ou uma presbítera? Nenhuma também. Jesus não levantou, os apóstolos não levantaram. Tinha a mãe de Jesus, não tinha a mãe de Jesus? Ou será que Jesus era um filho rebelde? A um ponto de não querer levantar a própria mãe, a apóstola. A única instituição que ousou dar ênfase a Maria foi a igreja idólatra. A Babilônia que caiu conforme está no Apocalipse. E hoje está corrigindo dizendo que Maria não é intercessora. O único que intercede por nós é o Espírito Santo. Através da palavra sagrada que é Jesus. Aí a igreja idólatra, a Babilônia que caiu, começa a corrigir o erro deles, que Maria não é intercessora. Aí as nossas igrejas evangélicas, as Assembleias de Deus e as outras igrejas e suas instituições começam a errar. Começa a cair no engano, começa a cair no erro e na doutrina de Jezabel. Indo contra as Escrituras. Por isso que eu falei. Procure ver na Bíblia. Se o pastor presidente chegar para mim e falar assim, ou o pastor que estiver acima de mim, meu pastor da minha igreja, se você tivesse de dar uma indicação para ser pastor ou pastora, o presbítero da sua igreja que não tem estudo, ou a missionária da sua igreja que tem faculdade para liderar como sacerdotisa e como pastora, qual que você ia indicar? O presbítero que não tem estudo. E por que não ela? Ela tem faculdade. Porque é antibíblico e não está na Bíblia. Então não tem referência nenhuma para ser levantado. Ou acabou os homens da igreja? Não tem homem, não? Mesmo não tendo estudo. Levanta eles, ora. Ah, irmão, mas eles vão se atrapalhar todos. Que eles não têm estudo. É melhor se atrapalhar e você continuar na verdade do que você sair da verdade para querer agradar. Entendeu? Sair da verdade para querer agradar e depois Deus vos punir. Essa que é a realidade. E se não impedir você de entrar no céu, ainda tem isso. Porque no Apocalipse diz assim, ó. Aquele que tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. E aquele que acrescentar a mais, todas as pragas escritas nesse livro vai vir sobre você. Vai vir sobre você. Vai vir sobre você. Essa aqui é a realidade. Então já está em meu posicionamento. Se tiver alguma mulher esperando de mim alguma coisa nessa direção, pode ir esquecendo. Porque eu não vou apoiar. Não vou. Eu vou pelo que a Bíblia diz. Ah, pastor, quer consagrar? O que a Bíblia diz? Não bota a Bíblia, não. Então não me peça conselho, nem opinião nenhuma, que eu não vou dar. Que eu jamais vou ir contra as Escrituras. Para isso a minha aqui, eu doutrino ela, explico ela e ensino ela direto. E ela está bem ensinada e bem doutrinada.
Porque ela está do lado de uma pessoa que tem conhecimento. Entendeu? Infelizmente, os maridos não querem mais ensinar suas mulheres, por isso que está essa situação aí. Daqui a pouquinho acontece igual aquela lá. Tá fazendo a campanha no Bangu lá, igual o rapaz falou no trem. Ó, tem uma mulher lá no Bangu lá, fazendo campanha. Você que está satisfeito com o seu marido, a campanha é essa. Meu marido para Jesus. Vai lá fazer uma campanha com ela lá em Bangu. Meu marido para Jesus. Se ele não partir dessa vida para outra, na oração, na bala ele vai partir. Mas eu ri muito dentro do trem, irmão. O rapaz dentro do trem falando isso. E hoje está ao contrário. Sabe por causa de que hoje está ao contrário? Os maridos agora estão fazendo a campanha Minha Mulher para Jesus. Porque eles sabem, colocando a mulher nessa situação, vai ficar um fardo tão pesado que essa mulher vai surtar, ou vai se suicidar, ou vai morrer antes da hora. Porque é bíblico, tá? Morrer antes da hora. Aí sabe o que ia acontecer, mulher? Você que entrou nessa furada, depois que tu morrer, ele ainda vai botar uma novinha no teu lugar e não vai tratar a novinha igual te tratou. Ele vai chegar pra novinha e ainda vai falar assim, ó, fica aí, minha filha. Ah, mas a sua que morreu, ela não era pastora? Eu sei, ela era. Só que era uma estratégia pra ela morrer logo, pra ela ir logo embora. O que dá a entender é isso, irmão. O que dá a entender é isso. Entendeu? Porque eles sabem que é antibíblico. Eles sabem que se for contra as escrituras, a Bíblia diz que a pessoa vai morrer até antes do tempo. Isso é bíblico, está escrito. Não, ó, Eclesiastes capítulo 7, versículo 17. Não viva demasiadamente impiamente, senão morrerias fora do seu tempo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Já estou terminando, hein, gente? Já vou terminar já, hein? Glórias a Jesus. Glórias a Deus. E eu não comecei agora não, tá? Caí de paraquedas não. Estou servindo a Jesus há mais de 15 anos. Tenho conhecimento. Já li essa Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse. Entendeu? Fiz vários estudos acerca dos livros da Bíblia. Tem aqui, ó. É um fardo assim enorme que eu escrevi à mão. Vários estudos de vários livros dessa Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, dos 66 livros. Estudei os livros apócrifos, entendeu? Porque existem livros que se chamam livros apócrifos que não estão na Bíblia Sagrada. Estudei também aqueles livros lá e não encontrei nenhuma referência, nenhuma, de sacerdotisas no Antigo Testamento, de pastoras no Novo Testamento, e detalhe, e nem no livros apócrifos que eu estudei lá da igreja idólatra, e não encontrei nenhuma padra, entendeu? E nenhuma papa. Ainda tem isso ainda, que até a igreja idólatra também estão querendo detonar também, querem levantar padres, que é o que está acontecendo agora, e papas. A coisa tá sinistra hoje, hein? O diabo está pegando pesado agora para poder colocar o pecado dentro da igreja. Porque quando a Bíblia é distorcida, o pecado reina. Se você abre exceção para qualquer parte da Bíblia para distorcê-la, todas as outras virão junto. Se você entende que é cultural aquilo que Paulo falou, os outros tipos de pecado que Paulo também sinalizou na Bíblia vai entrar como cultural. Então tudo quanto é tipo de pecado vai invadir para dentro das igrejas. Por isso que hoje você vê aí, irmão, a igreja dos imorais, a igreja satânica, também tem a igreja do diabo, a igreja satânica, a igreja do pessoal da mão caída, entendeu? Tem tudo hoje. Tem até a igreja dos peladão. Tu nunca ouviu falar, não? Lá nos Estados Unidos. Levantaram uma igreja lá que você só pode entrar dentro da igreja pelado, tanto homem como mulher. Criança, adolescente, jovem, e tá lá o pastor no altar pregando lá pelado e o bingolim dele balançando pra lá e pra cá, como se fosse sino, sirene de igreja idólatra. E todo mundo dentro da igreja dando glória a Deus e aleluia. Aí perguntaram ao pastor da igreja lá, que eu vi a entrevista que fizeram a ele.
Ué, mas por causa de que vocês estão na igreja e todo mundo pelado? Não, na época do início da criação não foi assim? Adão e Eva não estavam pelados? Então nós estamos fazendo como na... Ah, meu Deus do céu, o erro teológico é uma desgraça, o erro bíblico é uma tragédia. Adão e Eva, inicialmente, quando surgiram, estavam pelados sim, mas quando o pecado entrou, a Bíblia diz que Deus os vestiu decentemente, com ordem e decente. Você entendeu, meus irmãos? Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa ler mais a Bíblia. Tome muito cuidado com esses enganadores, com esses pastores mentirosos, com esses defraudadores, com esses falsos profetas. Tome muito cuidado. E olha que eu tô querendo sair da live, irmão. Que eu tenho um lugar aí para poder ir. Que eu tenho um registro especial hoje para fazer. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos continuar para terminar. Glórias a Deus. Se porventura saiu dentre... Tá, já que eu já falei. 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça essas coisas que vos escrevi são mandamento do Senhor. Isso é um mandamento de Deus, isso que eu estou falando. Se você vai contra as Escrituras, você está fora do reino dos céus. É o que eu falei. É o que eu falei, meu amigo e minha amiga. Se o pastor presidente chegar para mim e me perguntar, na sua opinião, o que você diz? Levanto a pastor o presbítero que não tem estudo, ou levanto a pastora, a missionária que tem faculdade? Eu vou falar para ele, levanta o presbítero que não tem estudo. Aí ele vai me perguntar, por quê? Porque você vai estar na Bíblia. Se você levantar a missionária que tem faculdade, é antibíblico. Você está indo contra as Escrituras. Mas, irmão, isso é muito forte. E é forte mesmo que eu estou falando. Mais claro do que isso, meu amigo, não tem como. É impossível. Aí você está... Aí, claramente, você está com a mente cauterizada pelo diabo. Porque a Bíblia diz sobre essas coisas. Entendeu? Porque está aqui o apóstolo Paulo falando. E detalhe, nesses dias atuais o apóstolo Paulo está sofrendo muito na mão dessa turma. Chamam ele de um tudo, discriminatório, preconceituoso, e usam um monte de artifício para poder colocar medo. Isso é só artifício para poder colocar medo. Glórias a Deus. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus jamais vai baixar a guarda. Jamais vai baixar a guarda. Se verdadeiramente essas pessoas têm o Espírito Santo, vai reconhecer isso que eu estou falando. Agora, aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, vai falar que eu estou exagerando, que eu sou maluco, que eu sou fanático, que eu sou desequilibrado, que não está escrito. Se não está escrito o que eu estou falando, então prova para mim, horas. Prova aí. Prova aí do Gênesis até Malaquias, Deus levantando pelo menos uma sacerdotisa, para lidar direto no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão. Prova aí para mim, ou mais. Vamos para o Novo Testamento. Prova aí para mim no Novo Testamento então, já que no Antigo não tem, no Novo. Jesus ou os apóstolos levantando uma pastora, uma apóstola, uma bispa, uma presbítera. Me prova também? Não tem! Nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Mas, irmão, se está tendo agora é porque é isso. Rebeldia. Entendeu? Ah, você tá... Ah, Raquel era pastora? Colocaram aqui agora. Raquel era pastora de bicho. Eu tô falando lidando ali, ó,
cuidando do ser humano na instituição, no tabernáculo que Deus levantara. No tabernáculo, na igreja, no seio da igreja. Raquel era pastora de bicho, assim como Zípora era pastora também, a filha de Jetro. Moisés não casou com Zípora? Também. Mas quem foi levantado no tabernáculo? Moisés, para assim levantar o tabernáculo. E o que Deus falou com Moisés? Consagra o teu irmão Arão a sacerdote. Mais claro do que isso, irmão, não tem como, é impossível, não dá. Não dá. Não tem como eu fazer mais força do que isso, não tem. Glórias a Deus. Não tem como, irmão, não tem. Não tem. Na Bíblia Sagrada está escrito, do Gênesis até o Apocalipse, vos darei pastore para que vos apacente. Não falou, vos darei pastora. Está bem claro na Bíblia. O que nós estamos vivendo hoje é tempos de enganadores da palavra de Deus. Existem muitos aí que para mim era referência e hoje já não é mais. Eu nem já os ouço mais. Entendeu? É esse o cuidado que você tem que ter. Se você percebeu que aquela pessoa não prega mais a Bíblia como a Bíblia é, você tem que parar de ouvir essas pessoas, para você não continuar com o espírito do engano. Um amigo meu chegou para mim, que eu não vou dizer quem é, porque está ao vivo aqui, eu estou com mais de 15 mil seguidores agora aqui ao vivo comigo. Ele chegou para mim e falou assim, irmão, graças a Deus que a convenção tirou aquele pastor de lá. Que pastor chato, agora colocou uma pastora. Eu me assustei com aquilo. Eu falei assim, você acha isso graças a Deus? Isso é antibíblico, meu amigo. Ele, não começa não, irmão. Começa com o teu fanatismo, não. Aí como eu vi que ele não ia querer ouvir mesmo, casa rebelde, e o que a Bíblia me ensinou? Não lançarei pelos porcos, ele e eu sou eu. Continuei dando andamento na minha vida. Em nome de Jesus, seja repreendido em nome de Jesus, para não entrar na minha live aqui agora. Em nome de Jesus Cristo. Fica tranquilo, produção, já saiu. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Não está autorizado a entrar ao vivo comigo aqui agora. Glórias a Deus. Glórias a Jesus, já saiu. Então vamos continuando no nosso raciocínio. Aí eu vi aquilo e percebi que ele não ia querer ouvir, então deixei para lá. Quem quiser continuar no engano, que ó, que fique. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos continuando para terminar. Glórias a Deus. Quando o apóstolo Paulo ele dá esse mandamento aqui, ele diz que é o mandamento do Senhor, é a lei de Deus. Ele não está se referindo à cultura da época. E olha que ele, quando ele fala, ele sinaliza que não foi o homem enganado, mas foi a mulher. Ele está se referindo à criação. Ao Antigo Testamento ainda diz assim, ó, conforme a lei de Deus. Não conforme a lei daquele período. Então está bem claro aqui as escrituras. Vamos lá. Aí o versículo 38, olha só como é que é grave a situação. Como é que o apóstolo Paulo viu que muita gente estava ignorando aquilo que ele estava falando. Ó, aqui, ó, é o versículo 38. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibirai falar em línguas, mas faz tudo decentemente e com ordem. Ele já deixou o papo reto ali dele. Por quê, irmão? Estava havendo dissensão na igreja de Corinto. E não só na igreja de Corinto, em outras igrejas estava acontecendo a mesma coisa. Só que o apóstolo Paulo, conscientemente, assim como os outros apóstolos, Pedro, Timóteo, entre outros, estavam passando as mesmas adversidades. Só que eles não poderiam ir contra as escrituras, irmão. E mais, entenda muito bem, reflita comigo. A mãe de Jesus não estava ali? Será que você não está compreendendo que você está chamando Jesus de rebelde até com a própria mãe? Porque Jesus não levantou a mãe dele, a apóstola. Era para ter levantado, não era? Mas ele não levantou. E mais, Jesus também não levantou Isabel, a apóstola. Isabel foi aquela que deu a luz a João Batista, que preparou o caminho para Jesus.
João Batista estava lá no deserto pregando o evangelho, e era um evangelho duro, tá? Transformar cobra em ovelha não é fácil não, irmão. Não é para qualquer um, não. Entendeu? Você transformar uma cobra em ovelha, irmão, você tem que ter muita unção. E ele estava lá no deserto batendo doído no deserto. Imagine, era cada cobra uma pior do que a outra. Era cobra, era sussuru, era jarará, que acredito que até jacaré aparecia ali. Por isso que João Batista no deserto falava: raça de víbora, serpente, quem vos ensinou a fugir da ira vidoura? Aí quem aparece lá no meio da serpente? Herodes. Aí o que o João Batista falou? Herodes, largue essa mulher que não é tua, é do teu irmão. Você está em adultério. Você está em fornicação. Deus não te quer assim. Abandona o teu adultério, Herodes. Só que hoje estão normalizando o adultério. Só que lá no livro de Ezequiel e Jeremias diz: fazei mais cadeia, porque o número de adúlteros está aumentando no mundo. Isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia, irmão. Agora, o próprio apóstolo Paulo deixou o papo reto. Não é cultural, não. Não vem pra cá com o negócio de cultural, não. Quando Paulo estava falando, ele estava mandando a realidade. Estava havendo dissensão na igreja de Corinto. Muitos já não estavam até nem se entendendo mais, a um ponto que na própria igreja de Corinto, o pai e o filho estavam se deitando com a mesma mulher, que fez Paulo fazer a oração: eu entrego os dois na mão de Satanás para que a carne seja destruída e a alma salva no último dia. Essa que é a verdade, meu amigo e minha amiga. Estou aqui agora com 15 mil pessoas ao vivo me ouvindo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, pela audiência de vocês, pela confiança que vocês têm na minha vida. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus possa falar fortemente a cada coração. Saiba de uma coisa: o nosso objetivo é levar vida e vida para você. E a única coisa que dá vida é isso aqui, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, o Evangelho Eterno. Essa que é a realidade. Estou em 4 redes sociais agora ao vivo com todos vocês. Vou repetir de novo para concluir, hein? Eu vou ler toda essa passagem novamente para concluir. Entendeu? Porque isso é muito grave, muito forte que eu estou falando. Ó. Vou ler tudinho de novo para concluir, para você entender a mensagem que foi pregada aqui hoje. Antes de mais nada, eu vou fazer essa pequena apresentação para terminar. O meu nome é Gelson Bezerra Oficial, conhecido nas redes sociais e mídias sociais. Quer dizer, o meu nome é Gelson Bezerra da Silva. Meu nome é Gelson Bezerra da Silva. Conhecido nas redes sociais e mídias sociais como Gelson Bezerra Oficial. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Glórias a Deus. Estou cadastrado em quase 20 redes sociais. Aceitei Jesus em 1996. Me batizei pelas águas batimais em 1997. Em 1998, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Em 1999, o Ministério de Deus se iniciou na minha vida. Em 2000, e 2001 e 2002, para lá, me formei pela Academia Teológica Paulo Leiva Macalão, pegando uma extensão também no Seminário Betel de Madureira, Seminário Teológico de Madureira. E mais, ainda tem mais. Tenho alguns cursos de estudo bíblico de todos os estados desse país, glórias a Deus, e outras formações que eu não vou falar aqui. Vou esperar pipocar, que eu sei que vai pipocar mesmo, que essa mensagem é para contrariar mesmo muita gente, porque estão vivendo na mentira, não estão vivendo na verdade. Vamos continuar. Glórias a Deus. Tenho mais de 15 anos de estrada, não prego o evangelho agora, prego o evangelho há mais de 20 anos, glórias a Deus, glórias a Jesus. Se você calcular de 1996 até hoje, nunca parei de pregar.
No meu canal no YouTube, que o nome é Gelson Bezerra Oficial, tá lá. Toda a minha história. Eu comecei novinho a pregar o evangelho. Hoje eu estou velho, acabado, com 49 anos de idade, quase com o pé na cova, partindo dessa vida para outra. Se eu passar dos 50, é porque pela graça de Deus, Deus quis que eu viesse a fazer hora extra na terra, porque quem passou dos 50 já está fazendo hora extra, agradeço a Deus, entendeu? Estou aí até os dias de hoje pregando um evangelho puro, genuíno, sem inventação, e para salvar você. Não é para salvar o meu estômago, é para salvar você. Porque esses evangelhos mentirosos que está sendo pregado aí é para salvar o estômago desses pastores mentirosos, dessas pastoras mentirosas, que sabem que é antibíblico o que eles estão fazendo. Glórias a Deus. Entendeu? Agora vamos ler novamente o que eu li, que deu ênfase para essa pregação, para poder concluir e terminar. Glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, glórias a Deus, do versículo 33 ao 40. Um dos apóstolos de Cristo, não é qualquer apóstolo, foi o que mais escreveu carta, foi o apóstolo Paulo. E quando ele fala que ele não está falando por causa da cultura da época, ele está remetendo ao Éden, ao livro de Gênesis, a lei de Deus, aqui ó, no período da graça, remetendo a verdade à lei de Deus, conforme Jesus falou, aquele que tirar um tio, uma vírgula, não herdará o reino dos céus. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 ao 40, que diz assim: porque Deus não é Deus de confusão. Vou pegar a Bíblia aqui, calma, eu vou ler na mão, para ficar mais bonito. Vamos lá. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente, a Bíblia que diz que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu de vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça essas coisas que vos escrevo, são mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibai falar em línguas. Mas faça-se todas as coisas com decência e com ordem. Aqui, mas aqui é mais profundo. Ó. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Sabe o que ele quer dizer com isso? Salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Entendeu? Então, tudo que eu estou falando, meu amigo e minha amiga, é para o teu próprio bem. Se eu tivesse preocupado com isso aqui, ó, com dinheiro, com dízimo e oferta, eu ia estar te enganando aqui agora. E você não ia nem perceber. Ia estar trazendo uma mensagem maquiada. Ia estar trazendo uma mensagem assim, ó. Quer ver? Uma mensagem maquiada. E aí? Jesus é bom. Jesus salva. Opa! E lá, meu irmão. E aí, cara? Aí, Jesus é bom. Jesus salva. Aí, Jesus está contigo. Ia estar trazendo uma mensagem assim. Uma mensagem maquiada. Dificilmente você vai ouvir uma mensagem desse jeito que eu estou pregando. Dificilmente. Porque muitos não estão preocupados com a salvação da tua alma. Está preocupado com isso aqui, ó. A Bíblia chama esses de mercenários. Lobos devoradores que dispersam o rebanho. Entendeu? É isso que a Bíblia está dizendo. Mas, irmão, as mulheres não podem falar, não podem pregar. Pode, meu amigo e minha amiga. O que não pode, ela exercer um cargo de liderança na igreja. Por isso que eu expliquei dando um exemplo do presbítero. Para ficar bem claro, vamos lá então, para ficar bem claro, para poder terminar, que eu vou terminar agora. Para ficar bem claro, para encerrar. Se o pastor presidente viesse me pedir
uma opinião à luz das Escrituras. O que eu deveria escolher. Irmão, aí na sua igreja tem um obreiro, vou pegar até mais baixo. Tem um obreiro, tem um diácono e tem um presbítero. E até mesmo um evangelista. Eles são analfabetos. Estou dando um exemplo. São analfabetos. Só que aí tem esses 4 obreiros. Um é obreiro, um é diácono, um é presbítero e o outro é evangelista. Só que tem 2 mulheres aí que são missionárias. E tem faculdade. Na sua opinião, se você fosse escolher, isso é o pastor presidente me perguntando, se você fosse escolher para ser pastor ou pastora para liderar aí a igreja, quem você escolheria? Escolheria os homens. Ah, mas eles não têm estudo, elas têm faculdade. Ainda assim escolheria os homens. Por quê? Porque aí eu estaria dentro das Escrituras, cumprindo o que Deus mandou no Antigo e no Novo Testamento. E por que não as mulheres? Porque aí seria antibíblico. Tudo aquilo que a Bíblia não autoriza e nem Deus é antibíblico, é contra as Escrituras. Se não tem respaldo bíblico, não tem salvação. Essa que é a realidade. Mais claro do que isso, não dá. Entendeu, meu presbítero Vantes Oliveira? Fique tranquilo, porque você tem um pastor que tem conhecimento da Bíblia. Entendeu, meu presbítero? Tem muita coisa que eu não falo, eu fico só observando, para falar na hora certa. Entendeu? Sou formado pela Academia Teológica Paulo Leyva Macalão. Minha matrícula é 33.280. O Seminário Teológico é um seminário de Brasília. Tem uma extensão no IB, que é o Seminário de Madureira. Diversos cursos do estado desse país. E não estou mentindo. Você vai lá no meu Instagram, que eu escaneei aqui todos os meus certificados e coloquei lá no meu Instagram. Eu tenho 5 Instagram. 2 Instagram são particular. Eles são bloqueados. Tu não vai conseguir ter acesso. Mas os outros são abertos. E lá nos que são abertos eu coloquei lá essas documentação. Porque eu já sabia, eu já estava prevendo que eu ia estar pregando uma mensagem como essa, que seria uma mensagem muito forte, como eu estou pregando aqui agora. Porque tem coisa que já está passando do limite. Tem mulher aí que já pensa que é dona da igreja. Tem mulher aí que já pensa que ela é a sacerdotisa da igreja, a pastora da igreja. E ainda fica trazendo outras, enganando o povo. E eu não gosto disso. Quando o povo é enganado, aí eu já não gosto. Entendeu? A pior coisa que tem é quando o povo está sendo enganado. Entendeu? Eu não gosto disso. Mas vamos lá, meu irmão. Então vocês compreenderam? Vocês entenderam? É o que o apóstolo Paulo falou. O que o apóstolo Paulo falou? Acabei de ler aqui. O que o apóstolo Paulo falou? Está bem claro aqui. Ó. Ah, irmão, mas as mulheres não podem pregar? Pode. Quem falou que não? A mulher pode pregar. A mulher pode ensinar. Entendeu? A mulher pode testemunhar. Agora, o que não pode, ela ser líder, querer ser pastora. Aí ela já está indo contra a Bíblia. Entendeu? Essa que é a realidade. Entendeu? Que nem aconteceu aí tem pouco tempo aí, uma aí falando para mim que eu não tinha conhecimento, eu não tinha estrutura. Entendeu? São coisinhas que eu fico só observando, eu só dou corda, irmão. Eu só dou corda, eu fico só olhando. Tem coisa que não vale nem a pena você ficar debatendo, sabe por causa de quê? A Bíblia me ensinou uma coisa: não lançarei pérolas porcos, entendeu? Aí, meu presbítero, que está comigo ao vivo aí agora, tem coisa que não vale a pena, porque a palavra de Deus é coisa preciosa, é para quem quer ouvir, não é para quem é rebelde contra a palavra do Senhor. Essa que é a realidade, glórias a Deus, essa que é a realidade. Por isso, meu amigo e minha amiga, não se iluda, esteja na palavra de Deus, porque a Bíblia é bem clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Agora, salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. O que eu estou fazendo aqui é a minha parte. E não pense que é eu que estou fazendo aqui, não. Muitos também já pregaram lá a mesma coisa que eu estou pregando aqui. E pregando até melhor do que eu.
Entendeu? Eu só apenas estou fazendo a minha parte porque Deus colocou isso no meu coração. Eu tenho um posicionamento. E o meu posicionamento sempre vai ser a favor das Escrituras. Não vou me vender. Para isso eu já trabalho. Eu não vivo de dízimo e oferta de igreja para ninguém ficar manipulando a verdade que eu tenho à luz das Escrituras. Agora, infelizmente, muitos que vivem da lã da ovelha, conforme a Bíblia diz, esses mercenários têm distorcido as Escrituras e têm falado que nem tudo é o que está escrito. E eles vão prestar conta diante de Deus. Mais cedo ou mais tarde, eles vão prestar conta diante de Deus. Isso eu te garanto. Pode ter certeza no que eu estou falando. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado mesmo. Que o Senhor te abençoe grandemente por você estar comigo até agora nas redes sociais e mídias sociais. Eu agradeço também a vida da minha bênção aqui que chegou na hora certa, porque eu já estava precisando de água, porque senão já ia terminar até antes a live, porque eu já não estava mais aguentando aqui ficar ao vivo. Já falei, já estou com uma certa idade, estou com 49 anos de idade, meu irmão. Eu não aguento mais fazer muita coisa igual fazia antigamente. Quando eu tinha meus 25, 30 e pouco anos, irmão, eu pregava até 2 horas de mensagem. Mas agora, com 49 anos de idade, eu não aguento mais. A minha idade não suporta mais. Entendeu? Mas enquanto Deus me der fôlego de vida, força espiritual e ânimo, mesmo velhinho, eu vou estar continuando fazendo a verdade. E o recado que eu dou para estes que estão sendo silenciados porque falou a verdade, irmão, não pare. Continue pregando. Continue anunciando. Continue bendizendo o nome do Senhor. Conforme o meu amigo acabou de escrever aqui agora, tem um pastor aí que fez uma estátua, irmão, na igreja dele. Isso é idolatria. Você está certo, meu amigo. Isso é pecado. Nós não devemos deixar estátua nenhuma aí da gente. Deus não autorizou. É o que eu falo, irmão. É um engano do diabo que hoje está reinando em muitas igrejas. Além da sacerdotisa de Aserá. Agora, me desmente aí. Entendeu? Eu vou ler de novo, vou fazer essa pergunta e vou encerrar. Novamente, eu vou ler aqui rapidinho. Eu vou pegar a Bíblia. Bíblia. Vamos lá aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Aqui, ó. Tô na Bíblia, hein? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas porque não é lhe permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa seus próprios maridos. Porque é indecente que as mulheres falem nas igrejas. Já começa aí. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio ela somente para vós? Olha aí, gravidade. Ó. Glórias a Deus. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que essas coisas vos escrevo, que são o mandamento do Senhor. Mas se alguém ignorar isso, ó, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibai falar em línguas, mas faça tudo com decência e com ordem. Eu li aqui agora. Tá bom, ponto. Li. Já deu para compreender. Agora eu vou te trazer mais uma compreensão aqui agora. Do Gênesis até Malaquias. Do Gênesis até Malaquias, depois dessa leitura, do Gênesis até Malaquias, me mostre uma sacerdotisa, uma só, que Deus mandou levantar para lidar no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão. Não tem. Deus não levantou. Ah, irmão Débora, juíza. Ah, irmão Hulda, profetiza. Ah, irmã Esther, rainha. Sacerdotisa nenhuma. Nenhuma mulher foi autorizada a liderar o templo ou liderar o tabernáculo de Moisés. Nenhuma. A única que se lascou foi Miriam, que tentou, ainda induziu Arão contra Moisés e ficou leprosa e caiu por terra. Para você ver a gravidade como é que é.
Aí a mais ousada que quis lançar a sacerdotisa foi Jezabel. Lançou as sacerdotisas de Aserá para lidar no templo de Baal, que induziu Acabe a fazer um templo para Baal. Porque sabia que se entrasse no templo de Deus, que é o templo de Salomão, Deus ia fulminar lá. Ela não é boba, nem nada. Entendeu? Mas vamos lá. No Antigo Testamento você não achou nenhuma, depois dessa leitura que eu fiz. Então vamos para o Novo Testamento. Estou sendo bem claro para você. Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Me mostre uma que Jesus ou os apóstolos levantaram como pastora, presbítera, bispa e apóstola. Umazinha só, para mim me calar aqui agora. Para mim nunca mais tocar nesse assunto. Me mostra aí. Não tem. Uma só liderando na igreja. Não tem. Porque todas as cartas, quando são direcionadas ao anjo da igreja, não à anja. Já começa aí. Quando as 7 cartas são enviadas às 7 igrejas da Ásia, é enviada ao anjo da igreja, não à anja. Por isso que tem uma louca aí na internet aí, dizendo que foi no céu e viu anja. Só se for no evangelho segundo Satanás escreveu. Aí acontece essas heresias e essas seitas, essas mentiras aí que tá acontecendo. Uma tal aí que se diz ser pastor aí que tá na internet. Entendeu? Falou que foi lá no céu e viu anja. Aí ela está se desfazendo da palavra que Jesus falou na hora que Jesus foi questionado pelos religiosos. Ô Senhor, uma mulher casou na mesma família com todos os homens daquela família. Casou com o primeiro morreu, o segundo morreu, o terceiro morreu, o quarto morreu, o sétimo morreu. Por último morreu a mulher. Nos céus, de quem ela vai ser esposa? Daqueles 7 homens que morreram. Aí Jesus faz assim, ó. Vós sois muito ignorantes. Será que vocês não compreendem que no céu não casa e não se dá em casamento? Porque todos vós sereis igual aos anjos. Entendeu, meus irmãos? Mais claro do que isso, não tem como. Não tem como. Por isso, fico por aqui mesmo. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Em nome de Jesus, eu creio que foi esclarecido, tanto para você como para toda a sua família. Cuidado com os defraudadores, cuidado com os enganadores, que está sendo muito hoje. Cuidado com os mercenários, conforme a Bíblia diz, que são os últimos dias da igreja de Cristo. Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Um povo que vai morar no reino dos céus. Agora, contra fatos não há argumento. E o próprio apóstolo Paulo falou: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Então, se você não tem a verdade, que se silencie, que se cale e ande nas escrituras, se você quiser morar no céu. Porque se você não tiver na Bíblia, você nunca vai herdar o reino dos céus. Mas o inferno tem sempre vaga para mais um. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Compartilhe nossos vídeos. Siga-nos em todas as redes sociais, principalmente no nosso canal no YouTube, que daqui a pouquinho essa mensagem vai ser retransmitida no nosso canal no YouTube e você vai poder reouvir e ser reedificado ou edificado em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fique na paz de Jesus! Glórias a Deus! Tô encerrando aqui a live, irmão. Aguenta aí que eu tô encerrando a live. Tô ao vivo aqui ainda, hein? Tenha paciência. Tô encerrando. Ô, glória! Aleluia!